Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o BTHF, o hedge fund do BTG. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês. Informações do fundo, valor patrimonial de 2 bi e 100 milhões, cota patrimonial em R$10,02, cota mercado está caindo 0,48, está sendo negociada a 8,37. Aqui. São 317 mil cotistas, liquidez média diária de 3 milhões. Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui o que rolou. Vamos lá. Primeiro, na parte do resultado. Então, em agosto, a distribuição foi de 9 centavos por cota, que equivale a um dividendo anualizado de 12,72. O resultado ficou acima da distribuição em 9 centavos,4. Nas movimentações, o destaque do mês foi a venda de 23% da participação do EZ Tower, reduzindo a exposição no ativo de 12,9% para cerca de 8% do PL. A operação foi realizada a valor de laudo, com pagamento em cotas de Iridium, melhor explicada nas páginas seguintes desse relatório. Então a gente já vai falar um pouco sobre isso. Assim, já falo para vocês a minha opinião sobre não gostei. Você vender isso para pegar cotas de Iridium, sério, será que era a melhor das coisas? E aí a questão que fica para mim também aqui é o seguinte, o BTG ele está por trás de muitas incorporações que tiveram aí no mercado, muitos movimentos, né? Então assim, ele incorporou o SARI, vendeu os imóveis do SARI, aí teve essa questão do Iridium, que assim, eu não acompanhei muito de perto, mas eu vi algumas pessoas falando que o BTG tinha uma exposição muito grande a Iridium, o Iridium queria, eu não lembro, eu acho que ele queria separar, juntar com o Irim, alguma coisa assim, só que o BTG, como tinha uma influência muito grande, queria que comprasse um imóvel, alguma coisa assim, enfim, foram várias questões assim, e aí no final do dia a gente vê aqui o EZ Tower sendo vendido pro Iridium, recebendo pagamento em cotas, sabe? E aí, tipo assim, será que essa era a melhor das opções? Ele conseguiu vender os 2 imóveis que vieram do SARI, será que ele não conseguiria vender isso aqui no mercado? Então, fica essa questão aí, né? Então, assim, por conta disso e de outras coisas também, além de ser Irim mesmo, Iridium, o fundo eu não gostei. Se fosse cotas de, sei lá, KNCR, qualquer um outro fundo ali, eu iria dizer ok, mas de Iridium eu não gostei. Seguindo aqui a estratégia, né? A transação reflete no nosso foco no movimento estruturado para aumentar o FFO e a liquidez da carteira. FFO é o seguinte, pessoal, você tem o ativo aqui, o EZ Tower, ele está te gerando, vamos supor, R$1 por mês. Se você pegar, se desfazer ele e pegar o valor que você pegou dele e investir em outra coisa, e essa outra coisa te dá R$2 por mês, é basicamente isso aqui. Então, assim, na visão deles, fez sentido essa movimentação por conta disso, né? Continuamos convicto no EZ Tower como um ativo relevante e somamos a exposição a uma tese de MEA no mercado de fundos, que é o Iridium e o Irim, né? Que é a fusão dos dois. Carteira. O fundo encerrou o mês com 31% em fundos de tijolo, 27% em fundos de papel, 17% em CRI, 13% em ativos reais, 10% em caixa e 0,3% em ações. Aqui ele fala um pouco do desinvestimento parcial no EZ Tower. Então, realizaram o desinvestimento parcial de 23% da participação do EZ Tower, materializando o valor aproximadamente de 22 milhões por metro quadrado, um prêmio relevante frente aos custos médios do fundo e também acima da média praticada em transações semelhantes na região da Shukri Zaidan. Após a operação, mantivemos cerca de 37% do ativo, preservando uma exposição a uma tese que está em maturação. A realocação dos recursos em cotas do Iridium traz ganho imediato de FFO, eu expliquei para vocês, maior liquidez e flexibilidade tática para novas alocações. A posição em Iridium oferece uma oportunidade de geração de resultados mais imediata, enquanto o EZ Tower permanece como uma tese estrutural de longo prazo, cujo tamanho da carteira era superior ao desejado. Então, assim,
eu entendo, ok, era muito grande, é o que eles queriam, ok, se desfazer. Mas, sei lá, vende para qualquer outra coisa, recebe isso aí em dinheiro mesmo que seja parcelado. Pegar isso aqui em cotas do Iridium, para mim não fez sentido, sabe? Mesmo que ele dê uma rentabilidade melhor ali, sei lá, não faz sentido. Eu não acompanhei, agora já está consolidada a fusão dos dois fundos, né? A incorporação do Irim o Irim incorporando o Iridium. Eu não sei como é que tá, não acompanhei o mercado para ver se subiu, se caiu, mas assim, eu particularmente não gostei, principalmente nesse momento que tem um momento de muita volatilidade nos fundos, né? E aí aquilo, eu entendo a questão deles quererem diminuir a exposição dele, mas também vender a troco de nada, pegar cotas de um fundo que, na minha visão, não é um fundo ok, não faz sentido para mim. Aí ele traz aqui o raciocínio estratégico, né? O EZ Tower é um ativo de referência, de alta liquidez e qualidade construtiva, mas a exposição era elevada dentro do portfólio, 13% do PL, a redução para 8% do PL otimiza o perfil de risco do fundo, sem alterar a convicção na tese, trata-se de gestão de concentração, não de mudança de visão sobre o ciclo do ativo. E assim, realmente, a região da Shukri Zaidan, ela está com uma boa absorção. Só que o valor do metro quadrado é baixo, né? Então, assim, o retorno que ele dá é baixo. Só que aquilo, o imóvel, o retorno ele será baixo mesmo. Onde você ganha no imóvel é na venda, é no lucro que você faz. Então, assim, eu não sei se... E ele vendeu a preço de laudo, né? Então, não sei até que ponto isso aqui foi bom, né? Aqui ele fala sobre a rotação de capital e leitura de ciclo. Então, o mercado corporativo de alto padrão em São Paulo segue em recuperação, com maior absorção líquida no segundo trimestre dos últimos 5 anos, além de queda de vacância e contratos acima de R$130 o metro quadrado na região da Shukri Zaidan. Embora o ativo ainda apresente potencial de valorização estrutural, o momento de curto prazo favorecia realizar valor e redirecionar parte do capital para uma alternativa com maior velocidade de monetização. A troca para o Iridium gera um incremento estimado em cerca de 6% do retorno, né? Melhora o perfil de distribuição e amplia a liquidez da carteira. O fundo adquirido negocia com desconto de 26% sobre o valor patrimonial, o que adiciona potencial de ganho. O recebimento das cotas de Iridium ocorre em um momento de consolidação do fundo, com potencial de sinergia com a remarcação dos custos da carteira. Pode se desfazer de posições não core e realocar o fundo em ativos de patamares de juros atuais, elevando o potencial de retorno da carteira. Ao participar desse processo, estimamos capturar um valor adicional além do ganho já realizado na alienação parcial do EZ Tower. Assim, tudo que ele fala aqui, eu concordo entre partes. Então, assim, eu concordo entre partes, desde que você faça isso dentro de um fundo que tem uma qualidade mesmo. O Iridium, eu não vejo que ele tem essa qualidade. Muitas pessoas gostam, já foi um queridinho do mercado, mas assim, eu não vejo que ele tem essa qualidade para fazer isso. Em tese, tudo que ele falou aqui faz sentido, faz tudo sentido. Mas, sei lá, assim, eu particularmente não gostei, fiquei com o pé atrás em relação a isso, mas tudo bem, eu não sou cotista do fundo. Você que é cotista, fala aqui se você gostou dessa transação, tá? Tô curioso para saber. Enfim, bora continuar aqui. Ele falou um pouco sobre o cenário macro, aqui na DRE do fundo, nesse mês de setembro, quanto que ele girou, né, as despesas, o quanto que foi o resultado do fundo e o quanto que ele pagou. Então, no ano de 25, ele gerou aqui 174 milhões, pagou 171. Composição do resultado, a gente vê aqui, receita de CRI, receita de fundo imobiliário e ações, receita de ativos real, o que vem de caixa, as despesas e o quanto que deu o resultado. O histórico de dividendos, temos aqui um patamar, banda inferior 9 centavos e banda superior 10 centavos, acredito que isso aqui vai até dezembro. A rentabilidade dele vem caminhando bem aí, né? Aqui o duplo desconto que está em 26,1%. Da cota mercado dele para o patrimonial tem 15% de desconto. Liquidez média diária 3 milhões aí nesse ano de 2025. Evolução dos cotistas. Perderam cotista de um ano para o outro, né?
foi de 340 mil para 317 mil. E aqui o portfólio dele são 36 CRIs, entre fundo imobiliário e ações são 50 ativos e ativos real, 2 imóveis, que tem o valor investido em cada um deles, dos CRIs 364 milhões, fundo imobiliário e ações 1 bi e 220 milhões e ativo real 291 milhões. Temos aqui as taxas, CDI mais 3,2 e IPCA mais 11,2. Classe de ativos, então, fundo de tijolo, fundo de papel, CRI, ativo real, caixa, está com bastante caixa. Indexador, bem meio a meio. Os setores, papel, corporativo, shopping, adoration. Aqui a lista dos ativos de CRI, então não tem nenhuma concentração. A lista de fundos imobiliários, então assim, a gente vê aqui 5,5% do PL em fundo da gestora mesmo, BTHI. Aí tem aqui o Max Invest também, que a gente já está falando aí de quase 10%. Os dois primeiros aí, tudo da gestora. Aí temos aqui BPML, que também é do BTG. Temos aqui BRCR, que é do BTG. Então, só isso aqui, ó. A gente já está falando de 10, 12, 13, 14, 15% do PL aqui. Ali na parte de tijolo, viu? Aqui na parte de papel temos BTCI, BTYU, então 7, aqui mais 9. Está falando de 25% aí do PL em fundos imobiliários do próprio BTG. Fora que tem aqui outros, né? Mais 9%, não sei se tem mais. E outros aqui, 14%, não sei se tem mais alguma coisa do próprio BTG. Lista de ativos e ações, né? Então, tem somente Tenda. A lista de ativos reais, tem o Exitower Torre B e o Pátio Maceió. Foi esse camarada aqui que ele diminuiu a exposição. Aqui na lista de ativos, né? Os 31% em tijolo. Então, assim, isso aqui ele até repete o que tem lá em cima. Seria mais interessante aqui, ao invés de ter isso aqui repetido, ele pegar e destrinchar o que é esses outros aqui. Tanto aqui quanto aqui, né? E aqui a lista de CRIs dele. E assim, é isso, pessoal. Mais um mês de BTHF. Destaque do mês, para mim, destaque negativo. Para algumas pessoas pode ser que seja um destaque positivo, de se livrar do Exitower. O que eu não gostei foi que pegou em cotas de Iridium. Eu preferia que vendesse e pegasse em dinheiro, ou cotas de, sei lá, se fosse para pegar cotas de alguma outra coisa, vendia para algum fundo de escritório mesmo, sei lá, um Fatiene da vida, um TEP, qualquer um que seja assim, e pega em cotas dele, beleza. Mas desse jeito que foi feito, eu particularmente não gostei. Então é isso, galera. Se for qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Segue lá no Instagram também, @FilhaQuestão. E é isso, galera.